Olá, muito bem-vindos ao Papo Certo de hoje, aqui na sua RS Play, canal 524 da Claro TV Digital. O nosso programa, vocês já sabem, é feito para quem faz o Brasil acontecer. Você é empreendedor. Aqui no nosso programa trazemos muitas informações com os nossos experts convidados sobre temas voltados para a economia, gestão e empreendedorismo. Você também pode nos acompanhar lá no YouTube, no Papo Certo, e rever, assistir, compartilhar todos os nossos programas e acompanhar todas as novidades do Papo Certo lá no Instagram, papocerto.com.br. E hoje vamos tratar do tema da estratégia na gestão competitiva dos negócios. Logo, logo eu apresento para vocês o nosso especialista que estará falando sobre este tema. Fiquem conosco. Hoje estamos recebendo o nosso querido Marcos Travassos, profissional, estatístico com mais de 40 anos de experiência, além da sua atuação como coaching, mentoring de carreira, palestrante, conselheiro e consultor nas áreas de estratégia, inovação e gestão por processos. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado. Uma satisfação tê-lo aqui no Papo Certo. Registra o nosso programa de número 600. Então, uma satisfação aí tê-los aqui conosco, acompanhando e nos prestigiando nesses 600 programas voltados para os empreendedores. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Se puder se apresentar para os nossos telespectadores, eu lhe agradeço. Então, Evani, é um prazer estar aqui, né, no Papo Certo, né, a primeira vez, né, que eu estou aqui, mesmo que a gente já se conheça há muito tempo, mas eu sou carioca, mas abracei o Rio Grande do Sul já há 28 anos, né, a minha parte profissional maior foi no Grupo Gerdau, né, trabalhei lá durante 15 anos, né, 10 anos no Rio de Janeiro e mais 5 aqui em Porto Alegre, na sede, onde era ali na Farrapos, né? E desde então, quando eu saí da Gerdau, abri uma empresa de consultoria, né, nessa parte de negócios, principalmente na estratégia, processos e inovação, né? Me envolvi fortemente com o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, né, onde adquiri muita experiência, muita troca de informações, né? E atuo hoje em várias empresas, pequenas, médias e grandes, né? Nesses temas que eu comentei, né? Excelente, muito bem-vindo, Marcos. Saibam que o Marcos tem muita experiência, muita expertise e é o nosso consultor aqui da Fortas Group, a quem a gente tem muito agradecimento, né? E também podemos aqui atestar todo o seu conhecimento e característica de trazer soluções inovadoras para a gestão das empresas. Então, muito obrigado. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que o Marcos vai trazer aqui para nós. Mas, Marcos, começando então o nosso Papo Certo de hoje, sabemos que as empresas atualmente vivem uma corrida desenfreada para atender todas as partes interessadas, os sócios, fornecedores, clientes, equipe interna. Mas o que diferencia, então, uma empresa que corre muito atrás do operacional ali do dia a dia, de uma empresa que tem uma estratégia e desenvolve, então, a sua estratégia? O que diferencia uma da outra? Pois então, Evani, esse é um grande diferencial e a grande dificuldade que as empresas têm, né? De parar, né, em alguns momentos para refletir sobre o seu negócio e refletir sobre o futuro, né? A correria do dia a dia, né, da operação, ela muitas vezes ela se sobrepõe ao tempo disponível para pensar e planejar, né? Então a gente sempre busca, né, orientar os seus líderes, né, que eles diminuam o seu tempo operacional, né, e aumentem o seu tempo de estratégia, que
usando toda a experiência, né, e o conhecimento que essa direção tem sobre o negócio, né, para poder planejar o futuro da empresa e deixar a rotina de uma maneira mais alinhada, né, com a operação, né, com seus líderes, né, de segundo nível, né, e até com a sua própria equipe, para que a empresa ande sem, né, o envolvimento direto da direção, né, que é um dos principais gargalos que daqui a pouquinho a gente vai comentar também mais profundamente. Excelente, realmente aí eu vivo isso na pele, vamos dizer assim, porque eu sou muito envolvido com operação, até porque eu sou diretor operacional, mas felizmente a gente tem formado lideranças que estão dando um tempo, assim, para a gente tirar uma semaninha de folga, por exemplo, coisa que há muito tempo eu não consegui. Isso Isso mesmo. faz, arejar, não é, e ter novas inspirações aí para o próprio negócio. Muito bem, mas Marcos, para os líderes que estão nos assistindo, qual é a melhor forma para entender o momento que a empresa está passando e definir o seu futuro? Ô Evani, a primeira grande, né, grande fase, né, que a empresa tem que passar é ela se conhecer, né? É ela identificar, né, o que ela quer ter como empresa no futuro. Mas ela precisa, primeiramente, saber como ela está hoje, né? O que ela tem de grandes diretrizes institucionais que precisam ser repensadas, que precisam ser redefinidas, né? Que modelo de negócio futuro ela espera para a empresa dela, né? Então, este empreendedor ele tem que fazer um raio-x interno, né? Primeiramente, para saber o que ele quer, né? O que ele quer desse negócio, o que ele planeja para esse negócio para o futuro, né? Independente até do que está acontecendo, né? Depois sim, tem um outro momento que ele vai começar a olhar para fora. Aí é uma Uhum, outra uhum. questão E nesse importante. momento nós temos ferramentas que podem auxiliar, Sim, então, o gestor aí nessa identificação do momento atual? sim, nós temos hoje, né, se tu colocar, né, no próprio internet, nessas Uhum, IAs que uhum, existem uhum, hoje, né, existem várias ferramentas, né. A mais usual hoje é fazer uma análise de cenários, uhum. utilizando uma matriz SWOT ou qualquer uma outra ferramenta, né, já foi muito usado vários outros instrumentos, como o Foresight, por exemplo, né, para você fazer toda uma análise de cenário, né, considerando as suas grandes oportunidades que tem pela frente, as grandes ameaças do negócio, né, e juntando com aquela primeira parte que eu falei anteriormente, né, do seu olhar interno. Aí você vai fazer uma análise um pouquinho mais detalhada e cruzada do como você está internamente e como as tendências de futuro estão aparecendo lá Excelente. fora, O né? Marcos trouxe aqui um tema que eu acho bem do momento, que é o tema do uso das IAs, É, né. Mas eu também quero alertar, e aí por experiência própria, que uma IA por si só não é suficiente para definir uma estratégia. perfeito. Porque este olhar, essa expertise que o consultor, ou mesmo, né, empresas especializadas nisso têm, de análise do todo, né, porque uma IA ela vai responder uma pergunta, ou uma série de perguntas, mas tem questões que são sensíveis, que são do próprio negócio, né, tem questões que são do gestor, do dono daquele negócio, que uma IA, se não for colocado tudo isso como informação para ela, ela poderá dar um direcionamento totalmente contrário daquilo que se deseja. Então aqui eu quero deixar um alerta, né, porque a gente tem ferramentas, mas tem que ter muito cuidado, né. Aquilo que a gente fala, né? A ferramenta ela é um instrumento de apoio, né? Mas o que é mais importante é o conteúdo e como usar bem essa ferramenta, né? Então é muito importante não aumentar o valor tão grande de uma ferramenta e desprezar todo o conhecimento apurado sobre a gestão do negócio, né? Excelente. Marcos, então ao realizar então essa análise interna e externa, como então a empresa ela identifica os pontos críticos e como se prepara para enfrentá-los?
Essa parte de temas críticos, né, ela é sempre um momento especial na empresa, porque ela depende da situação que o negócio está passando. Por exemplo, né, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul em 24, Sim. né? No meio do ano quase, né, em maio, né, muitas empresas já estavam com as suas estratégias definidas e tiveram que repensar suas estratégias. Então, a questão da análise ambiental, ela é muito de momento, né? Naquele momento, eu tenho que fazer toda uma análise da situação que se considera, né, nas entrelinhas, digamos assim, do negócio, né, para que eu possa identificar cada um desses aspectos, priorizar, né, Evani? Essa é uma das outras técnicas Uhum. importantes na hora de identificar temas críticos, porque menos é mais, né? Então, quanto mais temas críticos o empreendedor tiver para analisar, menos prioritário vai ser aquele tema. Então, a gente também tem que utilizar nesse momento instrumentos para poder priorizar o que é mais relevante, né, e crítico, por isso que o tema é esse, né? Temas críticos, né? Para poder fazer uma análise bem sucedida. Nesse ponto aí eu trago aqui um depoimento pessoal, né, da Fortes Group, onde nós tivemos já 15 projetos estratégicos e tivemos uma certa dificuldade para realizá-lo por diversos motivos. Somos uma empresa, não somos uma empresa grande, somos uma empresa pequena, e não tinha braço para tudo, tudo era Ok. importante. Aí depois, na revisão do nosso planejamento estratégico, caiu pela metade este número de projetos, e hoje a gente tem 7 projetos que são críticos, estratégicos. Não necessariamente a gente deixará de lado ações operacionais para, né, então, solucionar outras dificuldades do dia a dia. Mas estratégia crítica, aquela que vai ter um acompanhamento da consultoria, vai ter uma equipe estratégica, uma revisão, estes são poucos, dependendo, né, claro, da estrutura que a empresa tem, né. Se não, né, Vani, começa a misturar, né? A estratégia da empresa, ela vira toda a operação da empresa como um improvement, né? Uma melhoria necessária para ela, né? Claro que tudo pode e deve ser melhorado, mas nem tudo é relevante e estratégico para o futuro do negócio, para deixar a empresa em outro patamar. Excelente. E Marcos, como incluir essas novas tendências no planejamento estratégico, sem perder o foco nas operações atuais da empresa? Essa é uma boa pergunta, porque os empreendedores, muitas vezes, eles vão pelo modismo, né? Então, tem isso aí acontecendo, vamos fazer também, né? Não é vamos fazer, né? Aquilo é relevante, aquilo vai gerar resultado, né, realmente estratégico para a empresa. Então, não adianta a gente ir somente pelas tendências. Tem que ver a aplicabilidade dessas tendências no negócio, né? Por isso que é importante você fazer uma análise do seu negócio para poder apontar realmente quais são os pontos chaves do seu negócio que precisam ser estrategicamente planejados e melhorados, né? E não você melhorar alguns pontos que também são importantes, mas não são vitais para o negócio, não são estratégicos para o negócio. Muito bem. Marcos, é inegável que o uso da tecnologia, né, ela está presente em todos os negócios, mas como garantir que esses investimentos em tecnologia que a empresa está fazendo, elas são de fato importantes para o negócio e não apenas um acompanhamento de modismos? A tecnologia, ela é meio, né? Hoje é impossível, né, você empreendedor, você não considerar a tecnologia como um fator estratégico para a sua empresa. Isso é ponto sine qua non, né? Porém, né, a tecnologia, ela é
um meio para alcançar resultados. Existem tecnologias que melhoram drasticamente o resultado da empresa. Tem outras tecnologias que melhoram processos. Então, eu tenho que saber diferenciar, né, e discriminar bem claramente o que é tecnologia para negócio, o que é tecnologia operacional. A tecnologia operacional, ela tem que estar vinculada diretamente à melhoria de processos e não a vincular ao incremento, à inovação do negócio. E aí tem um outro tema que é a inovação, que é importante também a empresa perceber o quanto é importante que inovação não é somente ter uma boa ideia, uma boa tecnologia, ou uma tecnologia que eu nunca apliquei no meu negócio. É ter a tecnologia, aplicá-la, usá-la e gerar resultado. Se não gerar resultado, não é uma inovação. Excelente. A gente está falando aqui de inovação, tecnologia, e tem um ponto aqui que sempre me chama muito a atenção, que as pessoas muitas vezes confundem tecnologia com o uso da informática, né? Eu trago aqui um exemplo, é um hotel. Ele desenvolveu uma tecnologia própria de atendimento ao cliente. É uma metodologia própria de um processo de atendimento, de encantamento dos seus clientes. Isso também é uma tecnologia, correto, Marcos? Perfeito, né? Tecnologia, ela é muito mais abrangente do que simplesmente um uso de aplicativos, de sistemas, né? Como bem tu falou, né? Ter o meu hardware, o meu software, né? A tecnologia, ela como definição clara, ela é mais abrangente em termos de gestão de negócio. Ela tem que ser aplicada para gestão, seja ela para gestão de atendimento a cliente, seja ela para gestão da governança da empresa, seja ela para gestão, né, do seu fornecedor, né, de todos os seus públicos de interesse. Então, ela é aplicada também como ferramenta de processo e melhoria de gestão. Eu acredito que hoje ter acesso às tecnologias voltadas à área da informática, tecnologia da informação, são mais acessíveis, né? Isso é Sim. indiscutível. Porém, desenvolver em casa metodologias, a sua própria tecnologia, é o maior desafio. É o maior Eu desafio. acho que quem conseguir, dentro do seu próprio negócio, desenvolver a sua tecnologia, é quem vai mais se destacar, vai sair dessa zona comum, porque o acesso à informática, equipamentos, aplicativos, hoje em dia, muitas vezes não precisa nem um computador, tendo um celular que todo mundo tem, já está feita aquela tecnologia da informação. Porém, a tecnologia de gestão, esta, no meu ponto de vista, ainda é muito exclusiva, e quem consegue esta é que se diferencia. Mudando um pouquinho agora, mas falando também de tendências futuras, Marcos, qual é o impacto, então, de uma empresa ignorar as tendências do seu negócio ou de mercado? A gente tem, né, Evani, que falar de estatísticas, né? As estatísticas, elas vão contra, né, o empreendedor que não se atualiza, o empreendedor que não cresce, não evolui, né? Os empreendedores, às vezes, abrem um negócio achando que vão ganhar dinheiro rápido, né? Não pensam na perpetuação do negócio, né? Hoje em dia, o empreendedor tem que pensar na perpetuação. Não pode pensar a curto prazo, tem que pensar a longo prazo. E pensar a longo prazo, eu tenho que pensar que tendências a longo prazo o meu negócio vai ser impactado. E eu preciso me preparar hoje por uma tendência que vai acontecer em 2030, né? Eu não posso pensar numa tendência que já está hoje acontecendo. Vamos dar um exemplo novamente da IA, que a gente comentou, né? A IA já é uma realidade, né? A IA não deve nem mais entrar, né, como instrumento de análise para um planejamento estratégico, porque ela já é uma realidade. O que vai vir lá na frente, né? Que a robótica que está crescendo, a nanotecnologia que está crescendo,
o quanto isso vai impactar o meu negócio hoje? Eu lembro que aqui na Fortus nós comentamos sobre a reforma tributária já há 5 anos atrás, Sim, né? Ou seja, né, eu não posso pensar hoje em tendências de futuro de coisas que já são hoje fato, realidade, né? Eu tenho que pensar naquilo que ainda não chegou e que pode chegar e pode não chegar. Existe um quê de imprevisibilidade também nessas tendências. A gente tem que apostar, né? exatamente. Vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é o tema da cultura organizacional. Marcos, como preparar então a equipe para essa mudança na cultura organizacional com foco no resultado que a empresa espera? O planejamento estratégico, o grande fator que vai contribuir para o sucesso de uma empresa no planejamento é a sua execução, né? E a sua execução, via de regra, né, ela está na mão da lideranças, né, da empresa e das suas equipes que fazem juntos, né, os projetos necessários que a direção dê os caminhos, né? Se eu coloco essa importância, né, do planejamento, né, na mão dos meus líderes, das minhas equipes, né, eu tenho aí vários instrumentos, vários elementos que eu tenho que considerar de cultura. Como, por exemplo, né, um que a gente vê que é uma dificuldade muito grande do empreendedor e da direção, né, a tal da autonomia, né? Então, se eu não dou autonomia, né, para as pessoas da minha equipe, né, trabalhar todos os planos necessários, né, se eu não trabalho gestão do tempo com essa equipe, se essa equipe fica dedicada no operacional, uma grande parcela do tempo, que tempo ela vai ter para se dedicar à estratégia, né? E como diferenciar, como qualificar essa equipe para ela poder também ter um aperfeiçoamento, um incremento na sua performance também esperada pela direção. A equipe precisa ser qualificada. Nem todos têm o dom, já nasce com o dom, né, de ter uma boa gestão do seu tempo e da sua rotina. Ela precisa ser qualificada, ela precisa ser orientada, né? Então, também o elemento cultural dentro da organização, né, eu falei autonomia, mas tem vários outros, né, que eu posso citar, como, por exemplo, além da autonomia, a questão de mudanças em relação ao atingimento de resultados, né? A gente vai falar, é bem provável, sobre gestão de metas. Gestão de metas impacta diretamente, né, no reconhecimento da sua equipe. Essa divisão de resultados, né? Se o resultado for bem, você também tem que ser recompensado. Se o resultado for mal, tu também tem que ser, né, avaliado nesse sentido. Sim. Então, a performance da equipe, ela também acaba sendo avaliada pela sua capacidade de gerar bons projetos, executar bons projetos da sua estratégia. Excelente. Realmente nós, na Fortes temos uma prática que o Marcos acompanha, que, temos o líder do projeto, um participante do projeto e o gestor participa. Mas esse líder, ele tem uma relativa autonomia de conduzir todo aquele projeto, de implementar as ações, envolvendo equipe, envolvendo benchmarking, pesquisas, organizando ferramentas. E eu vejo que isso, junto com um acompanhamento periódico, da consultoria, tem nos trazido bons frutos. Temos conseguido realizar os nossos projetos estratégicos num período menor e tem desenvolvido lideranças, né, até algumas, surpresas, assim, de pessoas que muitas vezes não têm ainda uma formação de liderança, mas isso ajudou também a desenvolver mais. Então eu vejo que é só ganho, né, envolvimento da equipe é essencial. Somos 2 sócios na Fortes, os principais, e só os 4 braços não dão conta, efetivamente não dão conta de todos os projetos que temos. Então a gente precisa dessas outras pessoas e ter esses times, então, dos projetos
é o que faz com que a gente consiga tocar e também o acompanhamento periódico de uma consultoria externa. No caso, nosso consultor, quem está aqui, o Marcos Travassos, que avalia o cronograma, a execução, nos ajuda também a cobrar, não é, que o projeto ande, e isso faz com que a gente não engavete alguns projetos por falta de acompanhamento, né? Mas, Marcos, falando em engavetar projetos e falando num mundo dinâmico que vivemos, muitas vezes a gente define um projeto aí de médio prazo, que para nós aqui é 1 ano e meio, 2, isso já é médio prazo. Então, 3 anos já é longo prazo, e isso está reduzindo muito. Eu me recordo que lá em 2013, quando fizemos um planejamento estruturado, era 10 anos. Depois nós revisamos o nosso planejamento em 2018, encurtou para 5 anos. E agora o nosso planejamento são 3 anos, é longo prazo. 1 ano e meio é médio. Mas ao longo deste tempo, muitas vezes acontecem mudanças, mudanças no cenário internacional, no próprio local, como a gente teve aqui problemas com as enchentes no Rio Grande do Sul, própria Covid. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que adequar os planejamentos, né, os planos estratégicos que a gente tem. Qual é o momento certo para a gente avaliar os projetos e definir pela mudança de rumo? Essa questão de tempo, né, você salientou muito bem, né, os planejamentos eles estão cada vez mais sendo necessários revê-los, né, num período muito menor de tempo, como era antigamente. Por quê? Porque a dinamicidade do negócio, né, e do mercado, ela está sendo cada vez mais rápida, né? Outro dia mesmo eu li um artigo dizendo que tudo que a gente evoluiu nos últimos 15 anos, nós vamos evoluir muito mais nos próximos 5, né? Então, a velocidade da evolução do mercado, né, seja em qualquer área, ela está sendo muito rápida, né? Então, não existe mais, né? Hoje, você fala assim, meu planejamento é de 3 anos, meu planejamento é de 5 anos. De 1 ano, não existe mais. Esse tempo ele não é mais definido, né, como início, meio e fim. Ele é contínuo, né? A gente tem ciclos contínuos de planejamento que a gente deve ser revisto com uma periodicidade adequada à cultura da empresa e também ao mercado, né? Se é necessário, uma empresa de tecnologia, por exemplo, talvez ela tenha que fazer revisões a cada 4 meses da sua estratégia. Uma empresa, uma indústria do agronegócio, por exemplo, talvez 1 ano e meio seja necessário, 2. Então depende do segmento de atuação que ela representa, né? Não existe, né, se alguém disser que existe um tempo definido, teórico para isso, não existe. Cada empresa tem a sua cultura, tem o seu jeito, né? Mas o que é mais importante, ela tem que saber os momentos, como você bem disse, né, de reflexão contínua. Se naquele momento eu tenho um planejamento já montado, que eu montei, normalmente as empresas associam os seus planos aos orçamentos, né? E a época dos orçamentos normalmente é em outubro, novembro, né? Dezembro aprova os orçamentos. Então, por ali eu tenho já as definições estratégicas amplas, né? Mas imagina as empresas que fizeram isso em 2019. Em março de 2020 nós tivemos a Covid. Não, vamos congelar o nosso planejamento? Pelo contrário, nós temos que trazer ele para a mesa e rediscutir. O que nós vamos deixar de stand-by? O que nós vamos acelerar? O que nós não consideramos há 4, 5 meses atrás e que agora tem que ser considerado? Então, a recomendação que eu sempre dou, ciclo contínuo, né? Essa continuidade, ela vai dar um resultado muito mais eficaz para a empresa. Excelente. Então, resumindo o que o Marcos trouxe, definir curto, médio, longo prazo hoje está obsoleto também.
O que a gente vive hoje é um ciclo contínuo de revisão do planejamento estratégico. Conceito muito importante, Marcos, que eu acho que isso tem que ficar muito presente na vida dos empresários e empreendedores. Muito bem. Quero aproveitar aqui que estamos no meio do nosso programa e fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores aqui do Papo Certo, agradecendo então a Fortus Group, com todas as suas soluções 360 graus para os seus clientes, para o mercado, com soluções na área contábil, na área de recursos humanos, com recrutamento, seleção, estágio, também a parte de consultoria financeira, consultoria estratégica, entre outras. Agradecer também ao Fortus Hub, que é o seu sistema financeiro para as empresas de serviços, onde, através dos dados financeiros, ele traz, então, informações para a gestão do seu negócio, emite notas, conversa com o seu banco, emite boletos, e também agradecer ao Sindiconta, Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Marcos, vamos falar agora sobre um tema que eu acho muito importante, que é a definição de metas. Então, como defini-las vinculadas ao planejamento estratégico da empresa? Isso, Evani, a definição de metas, eu julgo que é uma das principais fontes de incremento de melhoria da empresa, né? Se eu defino, né, mal uma meta, se eu defino mal, e definir mal não quer dizer que ela é mais ou menos audaciosa, né? O definir mal é muitas vezes achar que eu não consigo chegar lá, ou muitas vezes eu achar, né, que vamos colocar uma meta menos audaciosa para poder ela ser atingível, né? Então, é sempre uma discussão nas empresas, né, do quão desafiador deve ser uma meta. Mas é muito importante que essa meta ela esteja adicionada, alinhada, grudada no objetivo estratégico que eu defini. Muitas vezes eu associo, vamos botar uma meta sobre o lucro. Aí você olha para a definição estratégica, né? O lucro é uma medida de desempenho muito final, muito finalística. É claro, se a gente olhar aí para os conceitos do Capra e do Norton, né, que fazem, né, que é todo o conceitual, né, sobre o Balance Scorecard, eles dizem que eu tenho que ter metas de outcome e drive, de fim e de meio, né? As de fim, elas são vinculadas diretamente aos objetivos estratégicos. Mas e as metas meio? As metas meios, elas estão vinculadas, ou deveriam ser vinculadas, aos projetos. E muitas vezes, as empresas elas não querem investir tempo para refletir sobre a lógica dessas metas. Eu, como estatístico, posso falar de cadeira, né? Quando a gente define uma meta, ela está relacionada diretamente a várias causas, né? E essas causas que os meus projetos estratégicos eles deveriam trabalhar. Se eu não tenho isso bem mapeado, quais são os pontos-chave? Eu tenho que melhorar a minha saúde, esse é o meu objetivo estratégico, né? Então o que é melhorar a sua saúde para a sua empresa? Né? Para você, a melhoria da saúde representa um IMC, né, num determinado patamar. Ótimo, beleza. Então você vai ter que almejar um nível de IMC adequado. Mas o que vai considerar como influência estratégica nesse IMC? Será que você não tem que medir a quantidade de exercícios físicos, né? Ou a intensidade de exercícios físicos? Será que você não tem que olhar para a sua alimentação? Será que você não tem que olhar para a sua saúde física e mental? Né? Então, existem fatores chaves, eu sempre gosto de usar esse termo, né? Fatores chaves, fatores críticos de sucesso que estão vinculados a esses meus drivers, que eu também deveria ter as minhas metas, né? Agora, em relação a valores, o pessoal sempre me pergunta, Marcos, mas hoje eu estou em 8, numa escala de 0 a 10, eu vou botar que eu tenho que atingir 10? Aí eu,
Depende. Depende de quê? Depende de que esse 10 vai te levar para um patamar onde você, lá na sua estratégia, você definiu o que quer estar? Ah, não. Né? Para nós, no horizonte, né, de um ano, por exemplo, eu chegar em 9 já está bom. É um primeiro passo. Né? Porém, Evania, tem uma questão muito importante na definição de metas, né? Que é o atingimento precoce ou a dificuldade de atingi-la. Ainda temos pessoas que falam meta não se muda. Não, meta se muda sim, né? Desde que nós tenhamos fatores que não foram considerados na análise que nós falamos lá inicialmente. Se é um elemento que eu não tinha incorporado na minha análise e ele surgiu, por que não rever a meta? Né? Tanto para cima quanto para baixo. Aí vem as dificuldades, muitas vezes, né, da direção de definir uma meta mais audaciosa se eu já atingi-la, né? E se eu não atingi-la, usar como bengala. Olha, a gente não está atingindo, quem sabe a gente não reduz a meta. Então, esse é um equilíbrio muito sutil que o empreendedor tem que tomar muito cuidado. Né? Não rever metas, né, quando não precisar e rever metas quando tiver uma situação inadequada. Muito bem. Eu já sou prova viva de ter muitas metas e algumas inalcançáveis. Isso tem um efeito contrário. Perfeito. Ao invés de motivar a equipe, porque quem realiza, né, o alcance das metas, é claro, o gestor ele vai conduzir, mas é a equipe. Então, se é uma meta inatingível, muitas vezes a equipe, pelo meio do caminho, já desistiu. E neste sentido, Marcos, em que momento a empresa deve revisar a sua estratégia e fazer uma correção de rumo? Com que periodicidade? Eu acho importante, Evani, salientar, né, que a empresa ela tem que fazer o gerenciamento das suas metas, dos seus projetos, né, no mínimo uma vez por mês. Né? Porque é quando os resultados da empresa aparecem. Né? Se os resultados da empresa são analisados uma vez por mês, que a sua estratégia seja acompanhada uma vez por mês. Agora, eu vou revisar a minha estratégia considerando um único ponto? Eu estou lá em janeiro, já faço a minha análise crítica de janeiro e vejo que não está muito bem, eu já vou revisar? Claro que não. Né? Matematicamente, né, nós temos que esperar aí um tempo, né, para que esse resultado ou ele se estabilize, né, ou ele dá alguma indicação de que ele não vai ser alcançável. Né? Matematicamente, a gente fala aí de 3 meses, né, ou até de 6 meses. Normalmente as empresas têm, dependendo do seu segmento, uma análise crítica trimestral, semestral, né, no máximo, para poder avaliar se eu devo fazer uma retomada ou uma revisada de algum tema que a minha estratégia abordou no passado, né, recente, e que não faça mais sentido. Né? Muito bem. Marcos, na sua opinião, qual é o maior erro que o gestor comete ao implementar um projeto estratégico? Projeto estratégico, nós falamos, né, a equipe que vai conduzir, né, o projeto, ela precisa de orientações, né, do seu líder maior, né, do líder do projeto, que normalmente ele é um gestor, né, seja ele um gerente, seja ele, né, um sênior, uma supervisão, né, uma coordenação, dependendo do nível hierárquico que a empresa tem. Né? E parece que, em alguns momentos, essa liderança, né, coloca, entre aspas, né, a culpa na equipe. Não, a culpa é dele que não teve, né, o acompanhamento, a orientação adequada para a sua equipe executar aquela tarefa. E
quando a equipe tem uma dificuldade, muitas vezes essa liderança ela é inacessível, né? Ou ela é inacessível ou ela não faz acontecer junto com a equipe, né? Claro que a gente tem que também alinhar a questão da autonomia, né? Mas que limites de autonomia eu dou? Aonde o gestor vai entrar? Em que momento? Isso a empresa precisa definir, né? O líder ele não pode simplesmente abandonar e nem ao mesmo tempo ficar toda hora lá, literalmente enchendo a paciência, né, da sua equipe, né? Então também é importante rever esse papel da liderança na condução de projetos. Excelente. O que diferencia, na tua opinião, Marcos, uma empresa que vive efetivamente as suas estratégias definidas, daquelas que apenas deixam mensagens expostas nas suas paredes? A gente anda por aí nas empresas, né, e muitas vezes é muito bonito aqueles quadros na parede, né, com a missão, visão, né, o propósito, seus valores, né, e quando a gente vai, né, para o seu mapa estratégico, para a sua definição estratégica na vida real da empresa, a gente não vê conexão, né? Então, muitas vezes as empresas declaram coisas muito bonitas, né? E a gente não vê o respaldo associativo nas suas estratégias. Então, aquilo é para inglês ver, Uhum. né? Literalmente, ou não. Aquilo tem que fazer parte da vida do meu mapa estratégico. Eu tenho que ter a coerência. Esse é um dos papéis que eu tenho nas empresas que eu atuo, né? Aquilo que você definiu lá como diretrizes institucionais do seu negócio tem que fazer alinhamento com o seu mapa estratégico, porque senão não tem sentido. Você puxa para um lado, mas ao mesmo tempo você quer ir para outro. Então, a dificuldade que muitas empresas têm, né, é justamente fazer esse alinhamento do seu momento institucional, da sua reflexão institucional, até chegar lá no nível de projeto. Eu já passei várias situações, né, em organizações, quando a gente está lá no nível já de projetos, Uhum, né? E uhum. que você, não, mas por que nós vamos fazer essa ação desse projeto? O que isso tem de ligação lá com aquele valor que você empregou ou com a visão que está definida, com a missão que está definida? Então, volta e meia, a gente tem que alinhar, né, digamos assim, as figuras. Mais uma vez, o Marcos reforça aqui para nós a importância de ciclos de planejamento, né? Não mais um prazo para parar e analisar se aquilo que ficou planejado está acontecendo. Perfeito. Perfeito, Marcos, muito bem. Qual o papel da comunicação interna, né, no sucesso do planejamento estratégico? A comunicação ela é fundamental, não só na estratégia, mas também nos processos operacionais, né? E não é diferente na estratégia, né? Se eu comunico uma estratégia de forma equivocada, né, qual é a mensagem que eu vou passar para a minha equipe? Ah, você está fazendo isso, né, para poder buscar aquilo? Não. Isso é a minha estratégia aqui. Eu estava numa empresa, né, que a gente definiu uma estratégia de produtividade, né? E a gente combinou, falou, ó, muito cuidado na hora de comunicação, porque produtividade para alguns pode ser enxergado como corte de pessoas. Ah, então esse projeto vai diminuir o quadro de pessoal na empresa. Não, produtividade não é somente fazer mais com menos pessoas, é com menos atividades, é para melhoria de processos. Então, imagina se eu comunico isso de forma equivocada. Esse projeto muitas vezes não vai andar, porque vai ter boicote, né? Então, a comunicação é fundamental, né, internamente, desde o momento que eu defino lá as minhas diretrizes institucionais, meus fundamentos, minha missão, visão, propósito, valores, etc., né, até chegar no nível de projetos. E nas empresas que eu atuo, muitas vezes a gente tem momentos de workshop com os colaboradores,
né? Para poder a gente explicar. Uhum, Porque uhum. parece que não precisa, né? Simplesmente bota num papel, é autoexplicável. Não, não é autoexplicável. Merece, né, um endomarketing da empresa fazer todo um trabalho. Eu tenho acompanhado aí algumas empresas que têm feito isso através de endomarketing com trabalhos maravilhosos de comunicação e o quanto isso é assertivo para poder eu ter uma estratégia eficiente. E tu acreditas, Marcos, que esse papel da comunicação, do endomarketing, né, é possível também para pequenas empresas ou só as grandes empresas que têm uma área de RH muito organizada, ou as pequenas também conseguem organizar essa comunicação efetiva? Eu diria, né, deveria ser até mais fácil numa pequena empresa a comunicação fluir melhor, né? Eu já perguntei isso para algumas pequenas empresas, né? Gente, vocês são tão pequenos, né? Vocês têm aí 40, 50 funcionários, como é que vocês têm problema de comunicação, né? Então, problema de comunicação independe da quantidade de funcionários, independe do tamanho que a empresa tem. Eu tenho que trabalhar a comunicação se eu tenho 2 funcionários, 5, 10 ou 1000. Né? Claro que a intensidade da minha comunicação ela tem que ser alinhada e adaptável, né, para o perfil do meu funcionário. Né? Você Uhum. vai comunicar uma estratégia para o seu funcionário de nível, né, digamos assim, de nível médio de um jeito, né, e de um nível que precisa de uma informação mais detalhada de outro jeito. Né? Então, e muitas vezes a empresa acha que ela mandando um memorando para a empresa, todo mundo já foi comunicado. Comunicação é diferente de divulgação. Entendi. A comunicação, eu tenho que garantir que a divulgação saia e que as pessoas entendam. Isso é comunicação. Perfeito. Marcos, agora eu vou falar de um tema muito do momento, que tem a ver inclusive com a atualização da NR1, né, que é como garantir que a equipe, diante dessas mudanças, entendam elas como necessárias, mas que ao mesmo tempo a empresa garanta, uma segurança aí de saúde mental para evitar um burnout. Perfeito. É uma pressão muito grande, muitas vezes, dependendo, né, do perfil da empresa, é uma pressão muito grande para a obtenção de resultados. Né? Cada vez mais as empresas se profissionalizam, né, e buscam cada vez mais melhores resultados. E os melhores resultados estão nos processos que são conduzidos pelas pessoas, né? Como a gente falou anteriormente, né? As pessoas são as mesmas. Eu não tenho, até em algumas grandes empresas, eu posso até ter uma equipe dedicada para projeto, mas isso é raro. Né? Na maioria das vezes, a mesma equipe que executa as atividades de rotina também executam as atividades de projeto. Né? Então, muitas vezes, ela é cobrada pelas duas. Né? Você tem que fazer muito bem a tua rotina e gerar Uhum. resultado, Sim. e também tem que fazer muito bem os projetos. Né? Aí vem novamente da questão que eu sempre falo, sempre recomendo, de gestão e organização do seu tempo. Né? E o quanto a empresa vai respeitar isso. Aí é um outro detalhamento. Né? Eu, como gestor, eu defino que toda segunda-feira eu vou olhar para esse projeto. Aí chega na segunda-feira, né, a direção me pede 500 mil coisas e não respeita esse meu tempo. Então tem que haver um respeito mútuo, né, nessa lógica de dedicação. Porque senão a cobrança ela fica uma pressão irreal, Esse é como se um fosse uma meta não Não, audaciosa. nesse momento é um momento em que eu entendo que a participação efetiva de líderes médios e até da própria equipe no desenvolvimento do projeto, Perfeito. né, desenvolvimento e execução. É importante, pois essas pessoas, essa equipe de multinível, vamos dizer assim, né, que tem nível operacional, estratégico, tático, enfim,
essa ponderação ela pode acontecer, concorda? Pode acontecer, né? E muitas vezes a corda, né, ela sempre aperta um pouquinho mais na rotina. Por quê? Porque é aquilo que está mais presente, né? Projeto é algo que eu posso deixar para depois, né? É sempre essa, mas a rotina está acontecendo, Sim. né? E se o líder, né, o nível gerencial intermediário, né, que para mim tem um papel fundamental, né, ele não consegue perceber, né, e esclarecer isso junto às equipes, né, a tendência é o projeto ser E ineficaz. esse líder ele também tem que ter um nível de empatia necessário para que aquele projeto e as metas definidas, elas não extrapolem os seus limites. Perfeito, né? E muitas vezes, Evani, esses limites vão além, né, da divisão hierárquica que ele tem, né? Não é um projeto que muitas vezes envolve uma área apenas. Muitas vezes é um projeto que envolve multi-áreas. Então ele tem que ter um relacionamento com outros líderes para poder o projeto funcionar, né? Sim. Dificilmente se tem numa estratégia um projeto que respalde apenas numa única área. Cada vez mais as empresas trabalham, né, como multidepartamentos, né, Sendo multissetoriais, né? estratégico, é natural que isso aconteça, né. Não tem outro jeito, né? Muito bem. E Marcos, como garantir que as decisões estratégicas, elas sejam baseadas em dados e não apenas em intuição? Pois então, né? No tema gestão do conhecimento, né, que eu faço alguns trabalhos a respeito, né, a gente sempre fala, né, que tem aquela sequência clássica, né? Dados gera informação, que gera conhecimento, que gera sabedoria, né? É uma sequência clássica de gestão do conhecimento. A base de dados, né, de uma empresa, né, ela precisa ser muito bem trabalhada, muito bem orquestrada, para eu poder gerar informações de valor. As informações, ela já é uma tratativa do dado, né? Se o meu dado, né, ele já fica comprometido, que informação eu terei para uma tomada de decisão? Eu não tomo decisão baseada em dados. Eu tomo decisão baseado em informações. Porém, essas informações é com base em dados, né? Sim. Então, a base da pirâmide do conhecimento são E a hoje origem dos meus e dados. hoje os dados, né, estão muito acessíveis, Muito, concorda? Mudou muito de uns anos muito. para cá, 10 anos atrás, ter dados, informações setoriais era muito mais difícil do que atualmente, Uhum. concorda? Concordo, claro. Né? E olha, Ivani, muito antigamente, na década de 80, por exemplo, quando eu comecei a militar nessa questão de gestão, né, se falava muito, né, assim, ó, qualquer tomada de decisão é baseada em fatos e dados, porque muitas vezes não se tinha muito dado, né? Então, alguns fatos, algumas intuições, algumas experiências eram levados em consideração. Hoje muito mais dados. Hoje é muito mais dado, porque o dado está disponível, né? Não me venha, né, muitas vezes os empreendedores comentam, né? Ah, mas é muito difícil a gente medir, a gente ter a medição. Tudo nós podemos medir, né? Tudo nós podemos transformar A numa tua base de experiência dados. como estatístico também contribui muito para essa sua compreensão e análise de dados, não, Marcos? Sim, sim, me ajuda bastante e oriento muito as empresas nesse sentido, né? Vamos analisar os dados que tem disponível para poder a gente tomar uma decisão e gerar uma informação que possa tomar uma decisão. Não se toma decisão com base somente em intuição, em experiência. Não estou dizendo que eu não devo levar em consideração isso, né? Sim. Mas hoje em dia, fatos e dados, dados principalmente, é muito importante. Estamos aqui nos últimos 5 minutos, temos mais 2 perguntinhas. Eu vou fazer uma aqui: como o planejamento estratégico deve abordar o desenvolvimento de lideranças e sua retenção nesse momento estratégico? Aquilo que a gente já comentou, né? A liderança, seja ela a liderança
diretiva, seja ela a liderança gerencial, supervisionada ou não, os níveis de liderança que eu tenho na empresa, né, eles precisam aprender a trabalhar com estratégia. Eles não, numa maneira geral, os gestores de empresa, né, os líderes de empresas, eles não são pré-qualificados em estratégia. Eles precisam ter esse conhecimento. Eles precisam, muitas coisas que a gente conversou aqui, né, no nosso programa de hoje, né, isso tem que ser levado para qualificar e para aperfeiçoar a performance do gestor. Nem todo gestor tem um dom, né, para poder gerenciar a sua equipe, gerenciar o seu projeto. Ele precisa receber uma qualificação adequada. E muitas vezes a gente esquece. A gente joga, né, o problema, digamos assim, o projeto na mão de um líder sem saber se ele está devidamente qualificado ou não. Tu trouxeste aqui um ponto crucial que eu acredito que é isso mesmo, que é ter o preparo para gerenciar um projeto estratégico, ou conduzir. Nesse ponto é algo que eu trago como depoimento. Somos uma empresa pequena, volto a repetir, e contamos desde 2011, quando nós tivemos a nossa primeira certificação ISO 9001, né, que contamos lá com o apoio do querido Marcelo Bernardes, né, que nos apoiou lá naquele momento, e depois por longos anos também, e depois com planejamento estratégico. Eu digo que eu sou contador de formação, depois temos as nossas especializações, enfim, mas o tema do planejamento estratégico, ele é um tema tão relevante para os negócios, que eu vejo que o investimento que se faz em ter uma consultoria estratégica, como é o caso da Excelent, aqui do querido Marcos Travassos, que está conosco aí há muitos anos, 6 anos, 6 né? anos. Eu vejo que ele sai barato, veja bem, é um conhecimento estratégico que faz com que a gente tenha ganhos muito superiores ao investimento que a gente faz. Então, eu queria desmistificar os pequenos empresários aqui sobre a possibilidade, né, de contar com uma consultoria estratégica. Temos diversos consultores no mercado, muito qualificados, né, mas que comece, né, de alguma forma. E é exatamente essa mensagem final que eu queria te ouvir, Marcos. Por onde o empresário que está começando seu planejamento estratégico deve começar? Pois então, Evania, o primeiro passo, né, que o empresário deve ter, né, é ele ter consciência de que a empresa dele só vai evoluir quando ele refletir estrategicamente sobre o futuro da empresa. Se ele não tiver essa consciência de que o negócio dele só vai evoluir quando ele tiver uma estrada, né, uma estratégia consolidada, definida, explícita, debatida, né, com a sua equipe, né, olhando para frente novamente. Não se deve olhar o retrovisor. O retrovisor a gente olha como aprendizado, mas para a estratégia a gente olha para frente, a gente não olha para trás, né? Se ele não tiver essa consciência, né, dificilmente ele pode começar algum processo estratégico. Então eu diria, primeiro ele tem que ter consciência e ele tem, como você disse, né, que investir horas, né, do seu trabalho, do seu dia, para poder fazer reflexão estratégica. Seja ele empreendedor, seja os seus líderes também. Muito bem. Marcos, quem quiser encontrar, então, o Marcos Travassos aqui, contar com o seu apoio, onde te encontra? Pois bem, eu abri mão de ter uma página na internet, mas no LinkedIn, Marcos Travassos lá, pode me encontrar, né? Nas redes sociais também, eu tenho lá os meus contatos, mas pode procurar o meu nome, Marcos Travassos, que vai me achar lá. Muito bem, te agradeço, Marcos, pelas excelentes aqui reflexões para os nossos empreendedores que nos assistem. Muito obrigado. Muito obrigado, Evani, pelo convite, né? Até um próximo encontro. Até tínhamos aqui muito mais perguntas para fazer para o nosso consultor, mas não conseguimos vencer todas. Agradeço muito a vocês que nos prestigiaram com a sua audiência, quem nos acompanha pelo YouTube também, quiser compartilhar o nosso programa para os seus conhecidos, quem está montando seu planejamento estratégico, muito obrigado e não perca o nosso próximo episódio do Papo Certo. Boa noite.